Então é preciso, para que você tenha essa segurança, que você conheça a economia de Deus. Que você conheça como Deus se propôs trabalhar, como Deus propôs realizar esta obra em nós. Digamos que você tenha se convertido no ano de 2002, ou no ano de 2005, 2010, 2014, não importa, 2000 ou 1900 e quanto? E alguma coisa. Você tem tantos anos de cristãos. Mas imagine então que você entrou para uma igreja, está feliz, está lá indo para os cultos, cantando, orando, jejuando, e visitando, e sendo visitado, e dando a sua oferta, seja o seu dízimo, fazendo suas campanhas, mas você talvez não saiba exatamente para onde você está indo. Não, eu sei, quando eu morrer eu vou para o céu. Aí você fica nessa história de ir para o céu, morrer e ir para o céu, morrer e ir para o céu, mas não sabe efetivamente o que Deus quer de você. Por isso que o mundo cristão, religioso, ele está nessa condição de muita confusão religiosa na mente das pessoas. Então é preciso que você, que eu, que cada um de nós, conheçamos o propósito de Deus. Cada cristão, assim que ele se converter, que ele se converte, eu acredito que ele precisa começar a compreender qual a razão do seu chamamento. Por que Deus o chamou? Compreender a obra que Deus tem na vida dele, para que, conhecendo a vontade do seu Senhor, ele possa então agora caminhar de acordo com essa vontade, para que a vida cristã seja, de fato, obtenha o sucesso que dela se espera, obtenha o resultado que se espera de uma vida cristã saudável. Então, quando você lê a Escritura, quando você estuda a Epístola aos Gálatas, então você começa a compreender algo desse propósito eterno. Você começa a compreender qual é a função, ou qual foi a função e o papel da lei na história de Deus com a humanidade, para que você jamais possa tomar este caminho de servir a Deus por meio da lei. E aí parece um pouco contraditório, porque a maioria dos cristãos imaginam que se a lei é a lei de Deus, e essa lei de Deus é uma lei santa, é justa, ela é boa, ela é maravilhosa, porque é a lei de Deus, são os 10 mandamentos. Então, nada mais natural, pensa as pessoas, né? Que o homem possa viver em função de agradar a lei, ou melhor, agradar a Deus, cumprindo a lei de Deus. Por isso que os cristãos vivem sempre em busca de seguir regras e de seguir mandamentos. Está sempre atrás, pastor, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo? E as perguntas são muitas. E aí as igrejas evangélicas vão construindo, cada qual, o seu conjunto de leis, o seu conjunto de regras, de fazer e não fazer, de comer e não comer, de vestir e não vestir, de usar e não usar, de andar e não andar. E assim as pessoas vão tentando ali viver esses padrões, viver esses sistemas. E vão assim na expectativa de que estão agradando a Deus, e que então Jesus vai voltar e vai se agradar desse comportamento, e de que então vai levá-los para o céu. E o pior é que nessa trajetória e nessa tentativa, o que acontece? Nós nos frustramos. Por que nos frustramos? Porque por mais sincero que você seja, por mais firme que você seja, por mais fiel, obediente que seja o cristão, ele sempre vai se deparar com as suas frustrações quando ele não alcança determinado padrão que para ele foi estabelecido. E o pior, ele vai perceber que a despeito de quanto tempo ele tenha servindo a Deus naquele padrão, ou melhor, naquele sistema, não há uma mudança interior, não há uma mudança de alma, não há uma mudança de coração. A pessoa continua sempre a mesma. Por exemplo, a pessoa que se converteu e ela era invejosa, será um cristão velho invejoso. Ainda que as suas vestes, ou a sua alimentação, ou a sua bebida, ou os lugares por onde ele anda, sejam diferenciados. Se era uma pessoa imoral, será um crente velho imoral. Não vai mudar. Porque essas coisas todas impostas por lei, seja ela qual for, ela não é capaz de dar vida ao homem. Então, quando você lê Gálatas, assim como você poderia também ler o livro de Hebreus, mas Gálatas
talvez seja de todos eles o livro mais claro, mais específico com respeito à função da lei de Deus. Você vai compreender então que a lei, embora boa, embora santa, justa, embora divina, e não há nenhum problema em relação a ela própria, mas ela existiu na história, Deus a deu a Moisés para desempenhar uma função temporária. E que não é vontade de Deus que os homens vivam por intermédio de lei. E alguém pergunta, pastor, então, qual é a vontade de Deus? Como é que Deus vai conduzir o seu povo? Como é que um cristão, por exemplo, ele vai saber se ele está pecando, se não está pecando? Não existe um paradigma, não existe uma direção. Como é que se vive a vida cristã? Como é que eu sei que eu estou em perfeita obediência a Deus ou não? Então, essa porção que nós acabamos de ler agora, ela começa a nos esclarecer essas perguntas todas e começa a fazer uma transição, porque até então nós falamos acerca da lei em relação à fé, e a partir de hoje começamos a fazer a transição para o tema da lei em relação ao Espírito, em relação à filiação.